Senhoras e senhores, boa tarde. Retornando à nossa programação técnica e, mais uma vez, agradecendo a todos os internautas que nos acompanham desde as 13 horas e que estão conosco até a próxima sexta-feira. Na sequência de nossas atividades, assistiremos a instante da palestra intitulada Medicina de Precisão. Para falar sobre este tema, nosso convidado é o palestrante Dr. Fernando Moura, a quem convido ao palco. Dr. Fernando é oncologista clínico no Centro de Oncologia e Hematologia Família Dayan Daikoval e gerente médico do Programa de Medicina de Precisão do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Com a palavra, Dr. Fernando Moura. Boa tarde a todos. Agradeço a gentileza do convite da IDEA para que a gente converse um pouquinho a respeito de oncologia de precisão e diagnóstico molecular. Especificamente, eu vou abordar câncer de pulmão, que foi um tema em evolução constante nesses últimos 15 anos. Pronto, acho que agora é melhor, né? Então, como eu dizia, eu vou falar um pouquinho sobre câncer de pulmão, que evoluiu bastante nesses últimos 15 anos, eu diria, com relação ao diagnóstico molecular e a importância de entendimento do diagnóstico hoje para que a gente possa oferecer, num contexto de tratamento, a melhor experiência para o paciente com o melhor desfecho. Eu não tenho conflitos relevantes para essa apresentação. Na verdade, o que é oncologia de precisão? O que é medicina de precisão? A gente apoia essa definição, a literatura, na verdade, em 3 pilares principais, que é o entendimento de uma nova abordagem de medicina com relação à genética, ao expossoma, que é o meio ambiente e o estilo de vida, para que a gente possa predizer riscos de doença, para que a gente possa efetivar diagnósticos e tratamentos de uma maneira um pouco mais precisa do que aquele ponto em que a gente está habituado. Desses pilares todos, o que a gente vai concentrar um pouco de esforço aqui nessa nossa conversa é com relação à personalização do tratamento, mas lembrando que a predição genética vai compor a nossa realidade nos próximos anos. Isso talvez tenha começado há cerca de 10, 15 anos com Angelina Jolie, que fez um teste genético, detectou uma mutação BRCA e, a partir do diagnóstico, ela fez uma cirurgia redutora de mama para que não tivesse câncer de mama, bem como prevenção de câncer, por que não? A gente só rastreia 5 tipos de câncer, lembrando disso. Câncer de pulmão é rastreável somente para quem fuma e cresce o número de diagnósticos em pacientes que não fumam, e a gente talvez abra uma oportunidade com biópsias líquidas de fazer rastreio num futuro a 5, talvez até menos tempo, 5 anos ou menos, tá? Pensando em personalização do tratamento, a gente tem que lembrar qual é o cenário, porque esses números nos acompanham já faz bastante tempo com relação a câncer de pulmão. Estados Unidos, 230 mil novos casos estimados para 2025, aproximadamente, e o Brasil com 32 mil casos, esse dado é de 2023, a gente sabe que está subestimado, provavelmente esse número é maior. Mas o que chama atenção é que 2 em cada 3 casos de todos os cânceres de pulmão já se apresentam localmente avançados ou já com diagnóstico de metástases. E isso é um ponto importante na nossa conversa. E lembrar que câncer de pulmão é o câncer que tem o maior índice de mortalidade, aonde? No Brasil, nos Estados Unidos, no mundo todo. Não existe um tipo de câncer que especificamente confira pior prognóstico em termos de curva de mortalidade do que esse que a gente está discutindo hoje. E eu vou pedir atenção a vocês nesse número que está aqui destacado. É a mediana de sobrevida global para pacientes que tinham câncer de pulmão metastático em 2002, nesse importante estudo, onde 4 esquemas de quimioterapia foram oferecidos para pacientes que tinham metástases. Naquele momento, os 4 esquemas não ofereceram ganhos entre si.
As curvas se sobrepuseram, como a gente está vendo, um estudo grande com 1.200 casos aproximadamente, e a mediana de sobrevida global de apenas 8 meses. Lembrar que para um paciente entrar num estudo clínico, ele tem que ter a condição clínica super adequada. Uma simples TGO alterada já exclui esse paciente desse contexto. E a nossa realidade dia a dia não é de paciente clínico, como vocês sabem. De lá para cá, a doença se transforma por completo. A gente começa falando de 2002, onde o câncer de pulmão era uma única doença, e com o melhor entendimento da biologia molecular, das capacidades de entender o DNA relacionado ao câncer, a gente chega nessa pizza completamente fragmentada, onde a gente nota, inclusive, diferenças geográficas dos padrões que o câncer de pulmão carrega. Ou seja, há mutações mais frequentes lá na Ásia do que aqui no Brasil. Por exemplo, a mutação EGFR lá na Ásia, cerca de 1 em cada 2 casos na China, em Taiwan, na Tailândia, possuem a mutação EGFR. No Brasil, isso é da ordem de 20%, 1 a cada 5 casos aproximadamente. E essa mutação é muito importante porque, a exemplo de outras que eu vou mostrar, ela determina um tratamento distinto àquele que a gente está imaginando ou habituado como quimioterapia ou mesmo imunoterapia, tá? Por que a gente consegue fazer isso? Porque através da biópsia de tecido, ou mesmo através do plasma, né, que a gente chama de biópsia líquida, a gente tem capacidade de separar o DNA do câncer, entender a assinatura molecular, é que a gente chama de diagnóstico molecular, ou, como eu explico para os pacientes às vezes, de sobrenome do câncer, para que a gente possa ter um tratamento personalizado, oferecendo melhores desfechos e melhor experiência, menores efeitos colaterais. E aí, essa história sai daqueles 8 meses lá de trás que eu mostrei e vem já para 38 meses de mediana de sobrevida global para pacientes que fazem um tratamento com uma droga chamada osimertinib, certamente vocês já ouviram falar, é um comprimido diário, não é quimioterapia, com muito melhor experiência, muito menor efeito colateral do que quimio, naturalmente, e esse número, usando essa medicação, para pacientes que têm mutações clássicas do EGFR, salta para quase 40 meses, em pouco menos de 20 anos. E a coisa não para por aí. Há cerca de 2, 3 semanas, no Congresso Europeu, uma droga chamada amivantamab, em combinação com uma droga oral, esse amivantamab já é autorizado, disponível no Brasil. Para a mesma mutação EGFR, ela está conferindo alguma coisa ali ao redor de 48, 50 meses de mediana de sobrevida global. A mediana, do ponto de vista estatístico, ainda não foi atingida, com uma redução do risco de morte de 25%, se a gente for analisar versus o que já era o padrão osimertinib. Ou seja, esse número sai lá de 8 meses, está vindo para quase 50 meses aqui, com essa evolução de tratamentos que a gente está falando. E tudo isso só é possível porque a gente tem capacidades de fazer diagnóstico molecular. Quando a gente não tem essa capacidade de oferecer diagnóstico molecular amplo, ou seja, NGS amplo, a gente fica, além de defasado em relação às principais guidelines internacionais, devendo informação para os nossos pacientes. Isso é uma mensagem que eu acho que a gente precisa começar a ficar familiar. Por exemplo, essa senhora de 52 anos, não tabagista, nunca passou perto de um único cigarro, com câncer de pulmão metastático. Ela tem vários nódulos na base do pulmão esquerdo e alguns nódulos na base do pulmão direito, o que torna a doença irressecável, portanto, com metástases e necessidade de tratamento com alguma forma de medicação. Notem que essa paciente fez um NGS amplo que capturou uma mutação no gene EGFR, mas no exon 20, que é um exon um pouquinho mais raro em relação àqueles que a gente estava comentando anteriormente. E o PCR para EGFR, que os planos de saúde naturalmente cobrem, veio negativo nesse contexto. Por que isso acontece? Porque o PCR não tem capacidade, muitas vezes, de detectar esse tipo específico de mutação, que acontece em até 10% das vezes para quem tem câncer de pulmão metastático, e é completamente distinta das mutações do EGFR que eu estava mencionando até agora há pouco. E por que isso é assim? Porque a gente consegue, com o NGS, capturar as informações que são as inserções de aminoácidos na cadeia do DNA.
E esse estudo que comparou a técnica de NGS com a técnica de PCR em quase 630 casos, mostrou exatamente isso. Eu sei que o slide está super poluído, mas notem que o que está em laranja, dentro das casinhas, é o que o PCR consegue detectar. E o que está em azul é o que o PCR não detecta de forma nenhuma. E a conclusão desse estudo é que, em quase 40% das vezes, desses 630 casos de pulmão, como nesse estudo, o PCR não tem capacidade, não tem sensibilidade para fazer o diagnóstico de mutação EGFR no exon 20. E por que isso é importante? Porque a nossa paciente do caso, não tabagista, vejam, se não tivesse feito um NGS, ela não teria tido a oportunidade de tratar com uma droga associada à quimioterapia, chamada amivantamab, que oferece muito melhor desfecho do que somente quimioterapia, que é o padrão de tratamento para esta mutação, que não tem droga-alvo ainda, não tem comprimidinhos, como a gente viu para os outros tipos de mutação EGFR. E essa história não para por aí. Esse médico de 63 anos, tabagista, com uma doença chamada adenocarcinoma, com uma fusão de um gene ROS1 CD74, se apresentou em 2021 com aquele PET-CT que a gente está vendo do nosso lado esquerdo da tela. Notem que cada pontinho é um sinal de metástases. Poucos dias depois, e essa resposta se sustenta até hoje, são quase 4 anos, a gente vê que tomando um simples comprimido de lorlatinib, esse paciente está completamente livre de doença, trabalhando, ele é ortopedista, opera, faz tudo, e se fosse com quimioterapia, ele não estaria mais entre nós. Quem dá a possibilidade de achar esse tipo de fusão em 1% dos cânceres de pulmão é o diagnóstico molecular amplo, NGS. E aqui um caso dramático, um paciente de 31 anos com uma fusão do gene EGFR, não mutação como a gente mostrou agora há pouco. E isso é tão frequente quanto 0,2% dos casos de câncer de pulmão. Esse paciente veio de um serviço externo ao Einstein, ele começou tratamento com quimioterapia e imunoterapia, a gente está vendo o PET na sua evolução, não ajudou em quase nada, a gente insistiu com o diagnóstico de NGS mais amplo, achou essa fusão super rara e deu osimertinib baseado em poucos casos de literatura, o paciente respondeu bem, 31 anos, nunca tabagista, metástase cerebral, ele sobreviveu por mais 3 anos com boa qualidade de vida, vindo a falecer o ano passado, infelizmente, porque a gente não conseguiu mais controlar a doença. Enfim, são várias situações que estão se direcionando dentro desse momento do câncer de pulmão. Essa é uma publicação já de 2025, uma droga chamada zenocotuzumab, é um anticorpo monoclonal, cadeia pesada, droga injetável, taxa de resposta de 30%, superior à quimioterapia em termos de controle de doença, mas esta alteração molecular, chamada neuroregulina 1, ela é tão frequente quanto 0,5% dos casos de câncer de pulmão. Portanto, como é que você vai achar isso sem um diagnóstico molecular efetivo? E mais do que isso, essa outra droga, esse estudo de poucas semanas, zongertinib, para a mutação de HER2, a mutação de HER2 ela é tão frequente quanto 1%, tem aquela droga trastuzumab deruxtecan, que é usada para câncer de mama e que já tem recomendação para usar aqui no câncer de pulmão, ela oferece taxa de resposta, a droga trastuzumab deruxtecan, de 50% aproximadamente. E essa droga oral, já para pacientes politratados, taxa de resposta da ordem de 70% no estudo de fase 1/2. É uma droga que provavelmente vai compor o armamentário terapêutico no futuro. Para tudo isso que eu estou mencionando, pessoal, existem várias alterações moleculares que hoje podem ser acionadas se a gente consegue fazer o diagnóstico molecular de maneira adequada. Talvez mais de uma dúzia atualmente. Mas há um ponto de atenção, ou vários pontos de atenção. Perfil de comutações, confere para prognóstico para quem tem, por exemplo, mutação EGFR, TP53, que é uma mutação que pode acontecer em alguns casos de câncer de pulmão, também traz um prognóstico pior para o paciente, se caso ele tenha mutação EGFR. E a gente só vai fazer esse diagnóstico com diagnóstico molecular amplo. E da mesma forma, se a gente tem mutação RB1, que é uma mutação específica de câncer de pulmão, junto com o TP53, o tipo histológico de câncer de pulmão de células não pequenas pode eventualmente migrar para aquele outro tipo de câncer de pulmão, chamado de células pequenas, ou small cell. E isso confere uma maior agressividade para o paciente,
ponto de vista de prognóstico. E, portanto, a gente muitas vezes, entendendo essas assinaturas moleculares de comutações, consegue direcionar um tratamento mais específico, personalizado, para esse momento de maior agressividade. Eu vou deixar algumas conclusões aqui, até para a gente poder conversar um pouquinho. Tenho certeza que o motivo, o assunto diagnóstico molecular traz alguma polêmica com relação a quem deve receber esse tipo de alternativa de diagnóstico. Na minha opinião, é essencial em câncer de pulmão de células não pequenas. Eu não estou dizendo para vocês que todo tipo de câncer merece diagnóstico molecular com NGS. Por exemplo, câncer de mama, seja ele localizado ou câncer de mama metastático, precisa de NGS? Não, nesse primeiro momento não. Câncer de pulmão, todo câncer de pulmão precisa de diagnóstico com NGS? Não. Câncer de pulmão de células não pequenas, metastático, diagnóstico é essencial. A gente viu alguns exemplos. Painéis amplos de NGS, para este cenário, são favorecidos. Por quê? Porque a gente consegue capturar essas alterações moleculares raras e que hoje, cada vez mais, cresce a possibilidade de tratamentos. É bem verdade que a gente tem que discutir como é que a gente se encontra do ponto de vista de quem vai custear isso e quanto está sendo o preço desses testes atualmente. Lembrar que, por volta de 2015, 2012, quando isso começou a ficar um pouco mais popular, ou diria de acesso, um teste como um sequenciamento de NGS custava perto de $5.000. A gente só tinha a opção dos importados. Hoje, os testes nacionalizados, com ótima capacidade, custam ao redor de R$6, R$7.000. E a gente talvez tenha um racional para conversar a respeito disto. Lembrar que o PCR é ineficiente para algumas mutações de EGFR, e a gente está falando talvez de 1 em cada 10 casos de câncer de pulmão metastático, então é um diagnóstico importante, e que outras comutações, eu trouxe aqui alguns exemplos, como por exemplo, TP53 e RB1, conferem prognóstico e precisam ser analisadas nesse conjunto para que a gente possa tomar uma decisão a favor do nosso paciente. Eu fico por aqui, deixo os meus contatos e estou à disposição naturalmente para que a gente converse. Obrigado, pessoal. Acho que a gente pode abrir para perguntas, a gente tem uns minutos e me der a autorização aqui, agradeço. Se ninguém tiver perguntas, eu mesmo faço pergunta para mim mesmo, então, para poder talvez fomentar um pouco dessa discussão, que eu tenho certeza que isso é polêmico. Tá bom, eu já fiz algumas delas, mas NGS, diagnóstico molecular, as plataformas são iguais Brasil afora? É uma primeira pergunta que eu me faria. Não, elas não são semelhantes. Isso é importante mencionar. Então, às vezes, a gente tem uma plataforma de um laboratório privado, de um hospital privado. Em São Paulo, eu vou mencionar 2, 3 hospitais privados que têm suas plataformas de próprio desenvolvimento. As plataformas são similares, mas elas não são exatamente iguais. Então, talvez isso traga uma importância do ponto de vista da informação, porque a diferença de preços que uma plataforma pode ter da outra, talvez tem explicação nesse contexto de como o exame é realizado. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas a gente tem duas principais formas de realizar esse exame. Uma por tecnologia de amplicon e outra por tecnologia de hibridização. E essas duas tecnologias elas têm custos, especificidades, sensibilidades distintos. E é claro que nesse contexto de câncer de pulmão, a gente tem que perseguir aquela que é mais barata e mais efetiva. Esse tipo de estudo técnico de custo-efetividade envolvendo NGS, ele não existe. E ainda que ele exista há 3, 4, 5 anos, a gente vai ter uma dificuldade de analisá-lo no contexto dos dias atuais. Por quê? Porque o estudo de NGS há 3, 4, 5 anos, ele custava talvez 3, 4, 5 mil reais a mais do que custa hoje. E a gente já fica com uma dificuldade para fazer uma análise para os dias de hoje, para os dias correntes. Mais do que isso, a gente tem que sempre lembrar que cada uma dessas drogas que eu trouxe no contexto, ela vem junto de um preço por caixa de medicação que também não é tão
acessível, a gente sabe disso. Eu trabalho no Einstein, tenho alguns privilégios por trabalhar lá, por ter acesso a algumas coisas que a gente não encontra sempre, mas, naturalmente, quando eu vou para o serviço público, eu também sou voluntário no Hospital Vila Santa Catarina, que é um hospital oncológico do Einstein, a chave vira completamente, por isso não está disponibilizado no sistema público de modo algum, nem as drogas e nem o diagnóstico molecular. Então, a gente sai do momento onde eu consigo oferecer para esses casos distintos essa tecnologia com esses tratamentos e vou para o sistema público onde a gente faz quimioterapia, basicamente, porque essas drogas não existem. Nem sequer a informação diagnóstica complementar. Então, é nesse contexto que a gente passa hoje um aperto danado. Eu não sei se eu estou certo, mas acho que a grande parte de vocês são auditores e trabalham com auditoria médica e, naturalmente, essa conta vai, de alguma maneira, chegar até vocês para questionamentos, para debates, se isso vier a ser incorporado pela a agência regulatória. Há uma discussão grande hoje na Fiocruz. A Fiocruz tem um projeto de, talvez, numa ampla escala, oferecer NGS amplo a custos menores, e isso vai favorecer os pacientes do sistema público e, obviamente, das operadoras de saúde, quando a gente tiver uma volumetria de necessidade maior para diagnóstico, mas a gente ainda não tem esse projeto completamente detalhado e completamente disponibilizado Brasil afora. São alguns comentários que eu acho que seriam importantes nesse momento. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Doutor, tem uma pergunta aqui no chat do pessoal que está online. Eles estão perguntando se tem alguma faixa etária de idade para a utilização dessa medicação. Da medicação? Isso. E Será do tratamento. Especificamente, não. A gente está falando de oncologia de pacientes adultos, né? Eu excluiria desse contexto pacientes eventualmente pediátricos. Perfeito. Talvez aqui menos de 20 anos. Mais alguém? Eu gostaria de agradecer, muito boa palestra. Já mandei até para o doutor Pestana aqui, lá no Einstein, um pouquinho da sua fala. E o que eu gostaria de saber é porque alguns laboratórios, quando eles lançam a medicação, tem um exame específico. Alguns laboratórios chegam a cobrar, e a gente já negociou muito através de negociações que a gente tinha antigamente, que eu fazia através da Unidas. Queria saber como é para esse tipo, se o laboratório dá o exame. Queria saber. Nos Estados Unidos, a gente chama isso de companion tests. Né? Isso é bastante comum para boa parte das drogas. No Brasil, isso não tem especificamente uma relação estabelecida. E hoje o que acontece, você deve saber, a senhora deve saber, que alguns laboratórios em pool, em consórcio, acabam custeando esse diagnóstico molecular. Para quê? Para que a gente tenha a informação necessária para fazer o tratamento. Isso não tem nenhum custo para o paciente. É assim que a gente acaba tendo acesso, eu diria, em ampla escala no Brasil afora. É muito pouco provável que um paciente consiga custear esses estudos de uma maneira, eu diria, trivial. Mesmo no Einstein, que é o meu contexto, como eu disse, isso não é fácil. A gente, quando conversa com o paciente, fala que você vai ter que investir 6, 7 mil reais para fazer um estudo como esse, não é todo mundo que pode pagar. Eu estou falando também com relação às operadoras de saúde. Então, as operadoras de saúde não têm cobertura para esses testes de NGS amplos, pronto. E nem para os NGS restritos. Então, o laboratório mesmo faz da droga, ele dá como os fiches antigamente eram dados, entendeu? Exato. Porque a gente colhe o material no estado, manda para um laboratório para ele mandar para vocês. Só que existe algum desses intermediários que chegam a cobrar, entendeu? E, na realidade, não são eles que fazem o exame. Exato. Hoje não há nenhuma cobertura prevista pelo Saúde Suplementar para esses testes amplos de NGS. Há uma discussão, já foram inúmeras reuniões para incorporação em rol. Se eu não estiver enganado, talvez umas 9 já aconteceram e nunca chegaram num consenso para, de fato... e eu sou totalmente contrário à ideia que NGS tem que ser oferecido para todo paciente com câncer que tem necessidade de tratamento. A gente precisa de um protocolo nacional. Esse protocolo já existe, desenhado, já existe recomendação
mais forte para determinados tipos de câncer. Existem protocolos internacionais, por exemplo, o europeu é um ótimo protocolo para isso, e ele não faz, o NGS, não faz sentido a gente oferecer, por exemplo, para um paciente que tenha, como eu até mencionei, câncer de mama, mas para pacientes que têm um colangiocarcinoma metastático, que tem câncer de pâncreas metastático, o NGS pode direcionar tratamento, a exemplo do câncer de pulmão metastático que eu mencionei. Mas câncer de pulmão inicial, aquele que é possível de ser ressecado, hoje seria um exagero a gente considerar uma necessidade para todos os pacientes nesse contexto. Por quê? Porque essa informação ela não vai ser utilizada na prática, a informação molecular. Tomara nunca seja para esse contexto de paciente, mas para o paciente metastático ela é essencial hoje. A gente está deixando de dar não somente a informação, mas o melhor tratamento para esses pacientes. A gente não tem essa informação do chamado sobrenome do câncer na doença metastática. Obrigada. Eu tenho aqui mais 4 minutos. Eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para inventar de pergunta para mim mesmo. Portanto, se alguém quiser me ajudar, eu agradeço. Tem uma pergunta aqui. Não? Desculpa. Acho que não tem, não. Gente, eu acho que eu vou ficar por aqui. Eu tenho os meus contatos que estavam na tela. Fico inteiramente à disposição. Agradeço a oportunidade. Eu acho que a mensagem final seria essa, né? É muito complexo hoje em dia a gente, enquanto operação de saúde privada, incorporar todas essas tecnologias de maneira rápida, com os custos que elas vêm quando a gente vai começar a usá-las. Mas, por outro lado, a gente tem também uma necessidade na ponta de cada lado de cada mesa, que é o paciente sendo atendido pela comunidade médica, de tentar oferecer o melhor contexto possível de tratamento. É esse equilíbrio que eu acho que precisa entrar de uma maneira madura no debate. Eu venho participando de alguns fóruns, por exemplo, o Fórum da Oncoguia, que é uma ONG conhecida nacionalmente, e essa discussão talvez já esteja presente há mais de 10 anos, a gente não conseguiu evoluir ainda para que a gente tenha, de fato, disponibilizado isso para todo mundo. Quem tem um familiar, um paciente, quem tem, eventualmente, alguém conhecido que depende desse contexto, talvez fique mais sensibilizado em relação a quem passa à margem desse contexto todo na nossa sociedade. E vocês fazem parte desse contexto porque, de alguma maneira, têm a responsabilidade de entender o que tem que ser feito para preservar o sistema de saúde, mas, por outro lado, aquilo que está chegando também acaba sendo um desafio e a gente está diante disso. Obrigado. Os agradecimentos pela honrosa participação do Dr. Fernando Moura. A partir de agora, nós teremos